O Moá começa com esse homem no chão. Ele se chama Arthur Godfrey. Sua esposa chora ao seu lado, e ele diz que esse casamento teria resolvido com todos os problemas, mas agora a sua família está ferrada. Esse é o sonho que ele tem durante 20 anos em outro mundo, sendo o dia de sua morte. Mas tudo isso acaba hoje, pois ele vai matar o Imortal. Nisso nos é mostrado Visarion, um arquimago e também mestre de Arthur. Ele lhe deu uma segunda chance para voltar à vida, mas para ele conseguir isso, ele deve o matar. Visarion nunca contou a Arthur do porquê ele querer isso, mas disse que havia duas regras. A primeira seria pelo menos uma tentativa de assassinato por mês, e a outra é que os métodos não poderiam ser os mesmos. Já houveram muitos aprendizes antes de Arthur, mas todos eles falharam, deixando apenas listas de assassinatos para trás. Caso você quebre as regras, a punição será de um mês trancado dentro de um quarto em situações ruins. Ele passou por 2 anos analisando todas as 49.918 tentativas fracassadas de assassinatos em Visarion. Ele então gastou outros 3 anos treinando seu corpo e canais de energia para ficar em boa forma. Depois disso, ele levou mais 5 anos para estudar teoria mágica, e por fim, ele passou mais 6 anos aprimorando suas habilidades. Mais uma vez, ele vai até Visarion para matá-lo, e o ataca com o poder de fogo, que acaba não afetando em nada seu mestre. Para matar o Imortal, ele teve ideias de assassinatos mais loucas já vistas. Ele já invadiu o castelo com um exército, já tentou a sorte com dragões, anjos e outros monstros bíblicos, e falhou também. Arthur até convocou o grande velho monstro Cthulhu, mas no final, Visarion ainda venceu. Não importa o truque que ele usasse, o Imortal simplesmente não ia morrer. Arthur o chama de mestre e fala que ele já está morto, então Visarion desmaia e cai no chão imponente. O aprendiz então invoca uma espada e mata seu mestre. Ele diz que é difícil matar um Imortal, por justamente ser quem é, mas quando se tenta exatamente de tudo, a resposta simplesmente vem sozinha. Com a morte de Visarion, o lugar começa a se romper, já que a magia que segurava o local desapareceu. Com isso, Arthur diz que não tem muito tempo para chegar no portal, e que era só o primeiro de seus problemas. Subindo a escada, monstros apareceram e xingam o Arthur, dizendo que Visarion era deles. Acontece que o aprendiz enganou eles, e com um estalar de dedos, correntes prendem os monstros. Ele continua subindo e diz que ao longo dos 20 anos, ele seguiu tendo os mesmos sonhos, o qual dá sentido a tudo isso. Ele então levanta a cabeça de Visarion e diz que hoje vai voltar para o dia de sua morte, e consertar tudo. O túmulo de Arthur começa a emitir uma luz, e por fim mostra ao redor o túmulo de sua família também. A família de Arthur então é mostrada, sendo uma família antiga e poderosa, mas mesmo assim, isso não impediu deles perderem quase tudo. Como um herdeiro, Arthur diz que tem que melhorar a situação se casando com a filha de um homem poderoso da cidade. No dia de seu casamento, acaba sendo interrompido, e pessoas olham para a porta, já que estava correndo sangue. Crianças são mostradas indo nos túmulos da família Godfrey. Eles estão nesse lugar pois um homem em um bar disse que um amuleto estava na cripta dos túmulos deles. O menino está fazendo isso porque se ele conseguir esse amuleto, seu pai vai parar de o tratar como criança. Eles vão primeiro na cova de Arthur, pois o homem mencionou que seria melhor começar por ele. Um dos meninos pergunta se não é desrespeitoso tratar os mortos assim, mas Gunther diz que é o filho do Crane e pode fazer o que quiser. De forma arrogante, ele diz que não teme os Godfrey's e que todos já morreram como cachorro. Ele não consegue achar o amuleto no primeiro cadáver e cospe no mesmo, dizendo que ele é um pedaço de merda inútil. Uma caveira com os olhos brilhantes aparece. O menino então vai no túmulo de Helena, no caso a mãe do Arthur. O jovem pega o colar e Gunther diz a ele se seu pai já não pagou o suficiente, já que o menino pegou o colar e não largou quando Gunther mandou. Enquanto a pedra do colar está caindo, uma voz perguntando mamãe surge, provavelmente é a voz de Arthur, já que no próximo quadro mostra a Helena dizendo que sabe que o casamento foi uma decisão difícil, mas estará sempre ao lado de seu filho. O menino então fica bravo, pois não consegue achar nada, e diz como que seu pai pode ter tanta paciência e não ter os matado antes. No próximo take mostra o pai de Arthur, dizendo que não importa o que aconteça, é pra ele ficar sempre com a família e que seu amigo Crane vem os visitar, e vai deixar os dois a sós. O menino diz que ouviram dizer que a morte do pai de Godfrey foi horrível, pois ele teve que ouvir a família Crane brincar com sua filha antes de morrer. Continuando, dessa vez eles vão no túmulo da irmã de Arthur. Outro take é mostrado, agora mostra Arthur conversando com sua irmã. Ela diz que aprendeu a voar. Arthur diz que ela fez um bom trabalho, pois eles vão cuidar da família no futuro. O menino pergunta a Gunther o que aconteceu no fim das contas, e ele responde que ela morreu enquanto eles se divertiam abusando dela com os dedos. Um monstro aparece atrás deles, e Gunther pergunta se ele ouviu algo. O menino aponta a luz para o túmulo e pergunta onde ele foi. Sério, se nessa parte fosse comigo, eu já sairia correndo, quebrando tudo e gritando: sangue de Jesus tem poder, Deus me livre.
Os meninos estão chocados, pois quem acabou de aparecer em carne e osso, na verdade quase isso, foi o Arthur. Arthur já chega agredindo um dos meninos, que não consegue fazer nada, e por fim o acerta com um pé de cabra em sua cabeça. Gunther vê seu amigo morto no chão e tenta correr, mas acaba não adiantando. Arthur diz para ele responder sua próxima pergunta, que seria se ele gosta de jogar golfe, e acaba com o menino com um golpe na cabeça. Quando ele está saindo, ele se pergunta que cheiro doce era esse, e se era um demônio. Um homem bem arrumado aparece e diz que sabia que ele ia querer desabafar, mas em um tom sarcástico diz que começando assim, até ele ficaria com medo. Esse homem parece saber bastante sobre tudo o que aconteceu, pois ele diz que o tempo que Arthur gastou no mundo Visarion não foi inútil. O homem vem com um papinho e Arthur já manda ele catar coco. O homem diz para ele não ser tão rude, pois ele já se foi há 20 anos, e que se fosse ele no lugar de Arthur, ele teria escutado o altruísta. Com essas falas, Arthur parece estar zangado. Arthur diz ao cara que ele tem 1 minuto para falar o que quer, mas nem ele sabe por onde começar. Ele fala que todos seus parentes acham que Arthur sabe onde a alma de Visarion se encontra, e que eles foram ofendidos por ele. Arthur responde que não sabe onde está a alma de Visarion, e onde quer que esteja não é problema dele. O menino de terno então diz que sua família tem a própria opinião sobre isso, e quer dividi-la com ele. Isso caiu em um tom de ameaça. O menino pergunta a Arthur quantas vezes ele já foi para a névoa. A esse ponto ele quase esqueceu dela, mas responde que já foi 3 vezes. O menino fica surpreso de ser só 3 vezes, mas se lembra que Arthur havia morrido antes. Ele então explica que há 20 anos, quando a névoa apareceu pela primeira vez, foi uma grande sensação, mas naquela época ela cobria apenas 2% da superfície da Terra, mas ninguém sabia disso. As pessoas não entendiam exatamente o que era isso, mas tudo mudou, já que agora ela cobre cerca de 20% da Terra. As pessoas começaram a explorar isso e até inventaram um nome para si, chamado Vagueadores, já que existem coisas na névoa que não tem no nosso mundo, como magia, artefatos e novos recursos. Por causa disso, os Vagueadores começaram a se unir em guildas e corporações. Ele diz que o Crane fez um negócio bem lucrativo com isso, e logo ele mostra em seu celular notícias sobre Michael Crane, sendo o presidente da maior associação de vagueadores e a pessoa mais rica na lista do Forbes. Arthur, irritado, diz que ele criou seu negócio em cima dos ossos de sua família. O homem diz para Arthur não ser tão autoconfiante, e por mais forte que ele seja no outro mundo, aqui ele é um humano normal. O homem fala para não se preocupar e que ele pode ajudar o Arthur com os demônios e com o Crane. Ele apenas tem que salvar uma certa pessoa na névoa. Quando o homem estende a mão como forma de acordo, o Arthur responde com um sorriso maléfico, um obrigado pela informação. O menino então fica sem entender nada. De novo aparece Arthur, só que agora ele está sorrindo e diz que só um idiota confiaria em um demônio. Em uma máquina, Arthur coloca dinheiro para comer e beber, e logo entra em um lugar que parece ser um mercado. Quando ele entra, ele vê um homem provavelmente bêbado no chão, mas segue o caminho sem se importar. Carros chegam ao local e uma mulher pergunta como o homem encontrou eles tão fácil, e ele responde que é o chefe do serviço de segurança de Crane. O chefe diz que onde estão os Godfreyds tem um massacre. A mulher diz que a única cripta foi saqueada e que o filho de Crane e seu amigo foram assassinados. Também diz que nenhum banco de dados consegue identificar o homem e parece ser um caso de demônio. O detetive parece não acreditar e que desse jeito daqui a pouco ela também vai estar acreditando em fantasmas. Nisso aparece Arthur dentro de uma casa dizendo que foi atrás deles por 20 anos, mas não serviu de nada, apenas a necessidade de lidar com as consequências. Por fim aparece Valentine Goldfield, o último membro sobrevivente da família e aliado de Michael Crane, que colocou sua candidatura como prefeito da cidade. Mudando de cena, em outro mundo e em outra época, aparece Arthur dizendo que tem notícias terríveis para os heróis, pois ele já tentou matar Visarion inúmeras vezes, e agora ele tem só um mês para matar o Arquimago. Agora nos é mostrado todos que estão na mesa, e uma informação é nos dada que eles são a Irmandade do Anel, e já tentaram matar o Visarion 192 vezes. Nisso nos é mostrado uma das tentativas de Arthur por envenenamento, mas ele envenenou tudo menos a comida. Acontece que essa foi mais uma tentativa fracassada, pois não surtiu nenhum efeito em Visarion, e ainda mencionou em aumentar o salário do cozinheiro. Óbvio que Arthur ficou desapontado, mas nesse momento ele acaba pensando em algo, que se ele só tem azar, então deve testar a sorte de outra pessoa. A história de Luke nos é contada. Ele era um jovem cavalariço no castelo de Visarion, que nunca pareceu ser uma pessoa astuta. Entretanto, Visarion o considerava como o escolhido, sem mais nem menos. Arthur vasculha em uma carta sobre o Luke, e nessa carta diz que ele foi escolhido pelos deuses, e foi colocado para trabalhar nos estábulos para não ficar no seu caminho. Esse homem era extremamente sortudo, mas essa sua sorte só funcionava quando ele não sabia que tinha sorte. E uma cena engraçada acontece, pois mesmo ganhando todo esse dinheiro com a sua sorte, o soldado cobra imposto dele, que acaba ficando com 2 moedinhas. Arthur diz que ele é uma pedra no sapato, pois teve que fazer o garoto acreditar que queria ajudar o Arthur para matar Visarion, e por isso ele teve que juntar os melhores dos melhores. Então nos é mostrado os membros recrutados. O anão, ele provavelmente só era um baixinho, com um complexo de inferioridade, porém tinha uma aparência intimidadora, que foi o suficiente para ele passar no teste. Bom, sobre o elfo, o Arthur
só pegou o primeiro que veio. Aliás, o que é um time sem um elfo? Já a garota assassina, o prota não sabe do porquê ela estar ali, mas ele recrutou porque teve que cumprir cotas de gênero. Por último, o vovô. Arthur o conhece por um bom tempo e ele sempre o ajudou quando o garoto tinha uma ideia idiota na tentativa de matar Visarion. As pessoas podem pensar o que ele tem de bom é sua inteligência ou sabedoria imprescindível, mas na opinião de Arthur é os cogumelos mágicos. Pra falar a verdade, ele era meio fora da cachola. Ele deu uma ideia de jogar ovos de dragão na torre de Visarion, pois ela ficaria cheia de mofo, fazendo com que sufoque o arquimago. O vovô, com uma bola de cristal, diz que teve uma visão que o arquimago maligno está preparando para atacar e acabar com todos eles, que acaba deixando os guerreiros preocupados. Nessa bola de cristal mostra Visarion pegando um papel e rindo, dizendo que finalmente aconteceu e que esperava isso por centenas de anos. Arthur, em seu pensamento, apenas fala que Visarion completou a hipoteca do castelo recentemente. O tempo está acabando e todos mostram seu apoio a Arthur. Bem, o Luke tá perdidão ali. Brincadeira, ele também mostra sua determinação, dizendo que deve acabar com aquele mago maligno. Arthur então acorda assustado e diz que às vezes sente falta desse tempo que passou no outro mundo. Mudando de cena, vemos Valentine Goldfield. Um homem liga para ele e o xinga. Já em uma sala, esse homem muito irritado diz que o filho de Crane morreu em seu território e o contesta por ele não saber disso. Também pergunta se ele acha mesmo que o chefe vai deixar ele ser prefeito depois de tudo isso e vai embora irritado. Valentine fecha a porta e diz para a mulher não deixar ninguém entrar. Ele se apoia na parede e diz que vai morrer se continuar assim. Um homem misterioso aparece e Valentine pergunta quem é ele. Esse cara se identifica como o da Crane Corp e veio até aqui por causa do assassinato de Gunter Crane. Valentine diz que é claro que Crane não viria até aqui por conta de um assunto tão trivial. Acontece que estão ligando para o Valentine desde ontem à noite e esses cães de caça vêm e o torturam pessoalmente. Por fim, ele pergunta o que esse homem precisa. O cara pergunta se esse é o seu lema e Valentine responde que esse é o lema dos Goldfields e portanto é o meu também. Valentine diz que já explicou tudo para os seus colegas e nos é revelado que esse homem misterioso é Arthur Goldfield. Arthur diz que vai interrogá-lo como suspeito e ele fica bravo com isso, pois se não fosse por ele, Crane não teria nada. Ele diz que já provou sua lealdade à família dele há muito tempo, mas Arthur não se importa com isso e diz que o assassinato aconteceu em seu território e há um brasão de armas do Goldfield pairando sobre a sua mesa. Afinal, ele só quer saber de que lado ele está. Valentine diz que não vai esquecer seus ancestrais e está do lado do Crane. Ele acrescenta que Sergei Goldfield teve o que merecia. Arthur, com raiva, pergunta se a filha de segundo grau foi tratada de forma justa. Nos é mostrada ela no chão e Valentine diz que não liga para o seu primo de segundo grau. Crane só não quis dar a ela a chance de se vingar e, por sinal, ele está bem com isso. Arthur fala que já ouviu o suficiente e Valentine se pergunta se já não viu ele antes em algum lugar. O detetive na rua com uma mulher diz que não acha que Valentine esteja ligado ao assassinato. No entanto, o cemitério está sob o seu controle e acrescenta que esse rato sorrateiro sempre sabe mais que os outros. A garota pergunta se o detetive o conhece pessoalmente e ele diz que sim, mas não gostaria de ter conhecido. Agora eles estão indo no escritório de Valentine. A balconista diz para ele não entrar e o homem diz para ela avisar que é o Alex. Valentine não responde e por fim eles entram, dando de cara com ele assassinado. Arthur tá passando geral, deixe seu like e comente. Muito obrigado por chegarem até aqui e até o próximo vídeo.